Oi, gente, olha a Nico. Hoje a gente vai continuar as aulas sobre o Autodesk Sketchbook. E aí já começo falando aqui, não é mais Autodesk. O Sketchbook agora se desvinculou da Autodesk e aí é só Sketchbook, tá? E acho que é só isso, né? Eu espero que vocês compartilhem o vídeo, comentem as dúvidas, se inscrevam, porque é muito difícil fazer conteúdo grátis e não receber nada em troca. E curtam porque é uma métrica importante. E acho que é só isso. Tchau. Ai, meu. Gente, então a gente vai começar com a nossa terceira aula sobre lettering digital com Autodesk Sketchbook. E eu vou começar mostrando um pouco mais a fundo algumas questões mais técnicas, já que a gente já viu as barras, né, de ferramentas, as barras flutuantes, as novas possibilidades de pincel. Eu vou estar primeiro tirando algumas dúvidas com vocês, algumas perguntas que vocês deixaram nos comentários das duas primeiras aulas. Então, se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu as primeiras aulas, eu recomendo que você assista e aí depois você volta para isso. Vamos lá, tô abrindo aqui as perguntas. Deixa eu só baixar aqui. E aí, teve uma. A Regiane Reis perguntou se dava para fazer no celular. E sim, é super possível que se faça no celular. Inclusive, quando eu comecei, eu ainda não tinha o tablet e eu fazia tudo pelo celular. Então, no meu Instagram tem várias artes do começo, alguns meses atrás, do ano passado, que foram todas feitas com o celular. Deixa eu ver mais outra. Alguém sabe se tem como usar régua com centímetros que eu posso usar no alto desktop. No Sketchbook não tem essa versão com réguas, né? Mas aí acho que uma coisa que dá para fazer é quando você criar num determinado tamanho aqui, ó, e aí você tem essas versões, né? E aí você cria num determinado tamanho e depois você transforma isso em centímetros, por exemplo. E aí você consegue ter uma arte baseada num tamanho específico. Outra pergunta que teve bastante é se sobre a Copic, né? Que não tem mais a aba da Copic e a pessoa ficou achando que o meu era outra versão. Não é, gente, é a mesma versão. É porque nessa nova não tem mais a aba da Copic, tá? Agora aqui, ó, quando a gente aperta aqui, na verdade, volta. Quando a gente apertava aqui, tinha uma outra aba que tinha a versão Copic, mas agora não tem mais, ó. Agora a gente tem só essa parte aqui e aí você vai criando as próprias cores dentro do círculo cromático. E aí não tem mais a parte do Copic, tá certo? Então, essas foram as principais perguntas e as que eram mais interessantes de serem respondidas. E aí a gente vai agora para entender algumas funções mais técnicas de fazer lettering digital com o Autodesk Sketchbook. Então vamos lá. Aqui, como eu já mostrei para vocês, aqui nós temos as funções de camada, né, plano de fundo e as camadas. E aí uma coisa interessante que eu vou mostrar aqui para vocês é, ó, toda vez que vocês vêm aqui para criar um novo desenho, é interessante, ó, porque quando esse aqui tá 1080 por 1350, por exemplo. Aqui ele diz a quantidade de camadas que você vai poder fazer nesse desenho. Por exemplo, nesse tamanho aqui, eu vou poder fazer 149 camadas. Aí, se eu fizer um desenho com um tamanho maior, tipo esse aqui, 1920 por 1200, eu já tenho uma quantidade menor de camadas. Então, quanto maior for o meu desenho, menor vai ser o número de camadas. E aí isso dificulta um pouco o desenho, porque se você for fazer um desenho muito complexo, você vai ter menos camadas para trabalhar. Então vai ser muito mais difícil adicionar muitos detalhes, muitas cores, porque você não vai ter tantas camadas assim para trabalhar. Eu vou trabalhar com esse aqui, 1080 por 1350, porque é um tamanho padrão do Instagram, né? Um segundo tamanho do Instagram. Deixa eu girar aqui para poder ficar melhor para falar com vocês. E vamos lá. Eu vou desenhar uma letra. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre sombra, luz e sombra, né?
eu vou desenhar aqui uma letra qualquer. E aí eu vou fazer uma explicaçãozinha sobre luz e sobre sombra. Eu vou fazer aqui a letra A. Vou fazer ela num formato de... Vou fazer assim, uma coisa bem simples, tá? Só para mostrar para vocês as funcionalidades, tá? Aqui de luz e sombra. Quando você tem... Deixa eu arrastar aqui para o meio. Quando você tem... Aumentar aqui um pouco também para ficar melhor. Quando você está fazendo um desenho, você tem algumas regras que precisam ser seguidas dentro do desenho técnico, né? Então aqui tá a letra. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Aqui tá a letra. A gente tem aqui um plano horizontal. Deixa eu colocar essa aqui para baixo. E aqui a gente tem um plano horizontal onde essa letra fica. E aí, o que que acontece? Dentro desse plano, algumas regras são seguidas. Por exemplo, se eu quero fazer o efeito de luz e sombra, eu preciso pensar na orientação da luz. Se eu tenho a luz vindo da direita, por exemplo, vou fazer aqui um solzinho, tá? Só para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Eu tenho aqui o solzinho. Deixa eu pintar o sol. E ele tem, né, os raios e tal. E aí, onde está incidindo essa luz? Ela tá vindo de maneira direta pra cá. E aí, onde é que eu vou ter a sombra? Eu vou ter a sombra na posição contrária da luz. Então, deixa eu colocar a sombra de azul. Se aqui eu tenho a luz, aqui eu tenho a sombra. E aí, na prática, como a gente consegue fazer um desenho com luz e sombra para que fique interessante? Ó, por exemplo, no lettering você pode fazer o seguinte, quando você faz aqui, tá? Você duplica essa camada, aí você vem aqui, arrasta, ó, e coloca para baixo, e aqui você tira um pouquinho da... Aí você faz assim, ajeita bem direitinho, sabe? E aí o que é que a gente faz? Para ter aquele efeito que a gente acha super legal, né? De luz e de sombra, que dá o volume na letra. A gente faz isso e vai preenchendo aqui os espaços que ficaram vazios, né? E aí, ó, deixa eu vir aqui aumentar um pouquinho o pincel. E eu venho aqui, observo, né, a regra do desenho, como é que ficaria. E aí, ó, a gente consegue ter esses efeitos de luz e de sombra, que aí já dá um... Vou botar aqui só um pouquinho. Você já vê que dá um profissionalismo, né, maior para o desenho. Ó, como fica. E aí a gente já começa a perceber que o desenho já ficou mais interessante. Aí você pode, ó, mudar aqui a opacidade se quiser mais, se quiser menos. E aí você pode mudar a cor dessa camada. E aí como é que você faz para mudar a cor? Você, sei lá, fez isso aqui de preto e aí quer mudar a cor. Você vem aqui, bloqueia nesse cadeadozinho, você vai bloquear a camada. E aí você vem aqui, escolhe uma cor, escolhe esse azul. E olha o que você faz, você pinta, e aí vai pintar só o que está dentro dessa camada. E eu venho nessa, vou botar aqui um rosa, que é uma cor complementar. E aí você vem aqui no... Opa, eu não bloqueei. Vem aqui na camada, bloqueia. E pinta, e você consegue pintar, ó, o desenho todo. Não é legal? Deixa eu dar uma diminuída aqui pra desbloqueio. Deixa eu ajeitar aqui. Ficou meio bagunçado.
tá? E assim você vai conseguindo construir letterings que sejam interessantes para ti. E aí outra coisa interessante, se você quiser fazer volume na sua letra, como é que você faz? Você bloqueia a camada novamente, e aí você tem aqui, por exemplo, esse rosa. Para você fazer a sombra, você não vai pegar o preto, você vai pegar um rosa, mesmo você fica no tom do rosa, e vai escurecendo ele para a parte da sombra. E é assim que você faz a sombra. Você vem com um pincel, eu gosto de usar esse aqui, que é o aerógrafo de fluxo, que ele é bem... Opa, não tá. Ele é bem de sombra mesmo. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. E aí você, ó, vem na camada bloqueada da letra. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. E aí você vem aqui, ó, nos cantinhos que vão receber sombra e voa lá. Você tem aí a sua letra com volume, né? Você vai ter uma letra que vai ter aquele efeito meio 3D e alguma coisa assim, mais ou menos, que parece realmente ter um volume. Ó. E você vem aqui só nas bordas e faz essa parte do volume. E aí você tem esse efeito. E aí, para dar um efeito de luz, vai no rosa, na parte mais clarinha do rosa. E aí, com o mesmo pincel, você pode ir colocando assim aqui, ó, no cantinho, aqui em outro, alguns pontinhos de luz, para dar aquele efeito de um efeito maior de realismo, né, na verdade. E aí, essas são as dicas da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam aqui, que vai ser um prazer gigante respondê-las para vocês. E eu espero vocês na próxima aula com mais dicas sobre como construir letras interessantes e bem feitos no Autodesk Sketchbook.